Fala pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Espero que todos vocês estejam bem e vamos para mais uma aula de trigonometria. Na aula de hoje vamos falar da lei dos senos. Você sabe o que é a lei dos senos e em quais situações ela deve ser usada? Bem, é o que eu vou tentar explicar para vocês, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma situação, um problema, tá? Onde uma companhia elétrica ela está tentando fazer a ampliação da sua rede elétrica em um certo local, tá? Então, no seu projeto, ela pretende instalar dois postes. Como está indicado aqui na figura, esses dois postes está separado, né, por um lago, tá? E aí, ela não sabe qual é a distância entre esses dois postes e precisa obter o valor para poder saber quanto de fiação, né, será necessária nessa instalação. Observe também que não tem como obter essa medida, né, por algum instrumento de medição, uma trena, por exemplo, devido a esse obstáculo entre os postes. Então, foi-se pensado, né, resolver esse problema da seguinte forma. Uma certa pessoa, estando nesse ponto aqui, que eu vou chamar de O, tá? Com um instrumento para medir ângulos, ela consegue observar esse poste e esse segundo poste aqui sob um certo ângulo, tá? Medindo 120 graus. Ela sai desse ponto e vai para o ponto onde está o poste, tá? Esse poste aqui que eu vou chamar de um ponto B. E desse ponto, ela consegue, com esse instrumento de medir ângulo, observar, né, esse outro poste lá, o poste lá do outro lado do lago, e em relação ao ponto que ele estava anteriormente, formando um certo ângulo de 45 graus. Ok? E com um instrumento de medição, ele verifica que a distância do ponto O até esse outro poste aqui, que vai estar no ponto A, equivale a 100 metros. Tá? Então, com essas informações, a gente consegue fazer um modelo matemático, tá, desse problema. E temos a seguinte configuração. Temos aqui o ângulo de 120 graus, localizado no ponto O. A distância do ponto O ao ponto A, 100 metros. Aqui no ponto B, nós temos aquele ângulo de 45 graus. E temos a distância entre o ponto A e o ponto B, representado pela letra D. E é justamente essa distância que eu quero descobrir. Tá? E aí, você pode dizer rapidamente, então vamos usar o seno, ou o cosseno, ou a tangente. E aí a gente precisa ter cuidado. Por quê? Esse triângulo aqui, ele não é um triângulo retângulo. Lembre, seno, cosseno e tangente deve ser usado, né, em triângulos retângulos. E nessa situação, nós não temos um triângulo retângulo. Então, o que fazer? É justamente o que a gente vai explicar agora para vocês, a lei dos senos. Então, vamos entender melhor a lei dos senos antes de resolver esse problema aí, tá certo? Aqui está a lei dos senos. Eu não vou demonstrar, fazer a justificativa dela, porque ela é verdade, mas vamos aceitá-la como verdadeira, tá? E que esse resultado pode ser usado de acordo com a necessidade, sem nenhum problema. Então vamos lá. A lei dos senos diz o seguinte: em qualquer triângulo ABC. Então observe que não há nenhuma restrição ao tipo de triângulo, tá bom? Então, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a esses lados. Ou seja, tá aqui o que diz a lei dos senos, mas vamos entender essa igualdade aí. O que ele nos diz? Aqui eu tenho esse triângulo ABC. Então, o lado BC, ele mede A. Então, pela lei dos senos, eu posso dizer que a medida do lado BC, que é A, está para o seno do ângulo oposto a esse lado que mede A. O ângulo oposto a esse lado é justamente o A.
Então, vai ficar A está para o seno de A é igual. Aí, vamos lá. O lado que mede B está para o seno do ângulo oposto a este lado. E aí, é o ângulo B. Então, vai ser o seno do ângulo B. Assim como o lado que mede C está para o seno do ângulo oposto. E nesse caso aí é o ângulo C. Tá certo? Então, essa é a lei dos senos. Lógico que em algum problema podemos usar, né, essas três igualdades, ou vamos supor que a gente tenha a informação apenas de dois ângulos em um lado. Então, eu posso usar essas duas igualdades. Imagina que eu sei o valor do ângulo A, tá? Eu conheço o seno do ângulo B, ou melhor, eu conheço o valor do ângulo B, e eu conheço a medida do Bzinho. Então, com essa igualdade, eu consigo encontrar o valor do A, usando uma simples regra de 3. Tá certo? Eu também poderia combinar o ângulo B com o ângulo C. Então, imagina, eu não sei qual é o valor do A, mas eu conheço o valor do B e o valor do ângulo C. E conheço o valor do lado Czinho. Então, eu posso usar também essa igualdade, uma regrinha de 3, e aí eu vou encontrar o valor desejado. Tá certo? Também eu poderia usar, né, o ângulo A, combinar o ângulo A com o ângulo C. E aí vai depender das informações que eu tenho na questão. Tá certo? Então, está aí de uma forma bem simples a lei dos senos. Uma observação que eu destaco aqui é que essas razões aqui, ó, todas elas são iguais, tá? E como são proporcionais, existe uma constante de proporcionalidade. Ou seja, o valor do A dividido pelo seno do A é igual ao mesmo valor que a medida B dividida pelo seno do ângulo B, que é igual ao mesmo valor da medida do lado C dividido pelo seno do ângulo C. E essa constante de proporcionalidade é justamente igual a 2 vezes R, tá? E aí você pode dizer, quem é esse R? Esse R é justamente o raio da circunferência a qual esse triângulo aqui, né, ou o triângulo, está inscrita na circunferência. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Finalizamos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu joinha e ativa o sininho para receber atualizações de novas aulas. Valeu e até a próxima. Um forte abraço a todos.